Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Logística Conectada, onde discutimos inovações que moldam o futuro do setor. Eu sou Bárbara Guimarães e hoje a gente vai entender como a Mobis Fretify criou ferramentas que otimizam os processos usando as soluções DMS, TMS e YMS. Para isso, dois convidados muito especiais. Adriano Guardiano, especialista nas tecnologias que estão modificando o setor. Seja muito bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer dividir a mesa aí com a Tati, né? Parceira de mercado, de negócio. E eu tenho certeza que vai ser um tema bem legal. Tatiane Monteiro, da AK, seja muito bem-vinda. Tá animada para o nosso papo? Tô animada. Vai ser muito interessante trazer novas ideias, compartilhar esse momento com o Adriano. Então já vou começar puxando por você. A gente fala muito sobre as dificuldades do setor logístico no Brasil e justamente a falta de previsibilidade na entrega causa muitos transtornos. Aumento do custo, tempo de demora de resposta para o cliente. Esse é um problema que vocês enfrentam na AK. Quais outros problemas de logística fazem parte do dia a dia de vocês? Certo. Assim, falando um pouco da AK, diferente do que o mercado imagina, que o Fretify entra nas empresas somente para tratar assuntos de logística especificamente, a AK ela não é do ramo da logística. A AK ela é do ramo alimentício. Então, acho que até é interessante comentar sobre isso, pois a gente não necessariamente precisa trazer o Fretify para empresas que trabalham somente na área da logística. Então, a ideia surgiu, hoje a gente está no ramo alimentício, ela é uma empresa multinacional. Hoje, a gente está implementado somente no Brasil, mas é uma ideia aí para outro papo. E aí a gente trouxe o Fretify como uma mudança de mercado. Dentro da empresa logística, eu acho que é muito importante, eu venho desse segmento, acho que tem essa falha de trazer recursos, trazer retornos imediatos para os clientes. Eu acho que isso falha muito. E na AK, que é uma empresa, falando um pouco da AK, né? Hoje é uma empresa especializada no ramo alimentício de óleos e gorduras vegetais. É uma empresa multinacional, ela tem um alcance muito grande em indústrias de grande porte, digamos assim. E aí surgiu a ideia, na parte da logística, trazer o Fretify. Então, diferente do que é o nosso segmento, então a gente estava cru, digamos assim, nessa área. E aí, o Fretify veio para nos ajudar, para dar um subsídio muito grande para organizar a casa, digamos assim. Foi muito interessante para nós. Resultados positivos. Muito positivo. Adriano, quero a sua ajuda para a gente entender como essas soluções ajudam a AK e outras empresas. Mas antes, fala para a gente um pouquinho desse ecossistema que hoje faz parte da Mobis, por favor. Muito bom. Primeiro, acho que a maior novidade do ano de 2025 foi a construção, né, desse ecossistema que a Mobis, de certa forma, criou e está construindo. É só o começo, né, de toda uma estrutura, não só de soluções, mas uma estrutura de inovação, de crescimento de mercado, principalmente olhando para a logística, né? O próprio transporte, a gestão logística como um todo, é uma dificuldade brasileira, né? Uma dificuldade de mercado. Nesse primeiro momento, a gente está trazendo mais ou menos umas 8 soluções voltadas a esse ecossistema. Não só a Fretify, mas também o próprio Petfind, né? Que faz parte de todo esse ecossistema. São soluções voltadas para a vertical de logística, mas a gente entende que são soluções complementares a outros segmentos também, né? Só que a Mobis em si, a construção desse ecossistema em si, vem justamente para resolver não só a dor voltada que a AK tem ou de outras empresas. Ela olha para a logística na sua amplitude. Porque a gente pode falar especificamente aqui agora de logística de transporte, a gente pode falar de intralogística, a gente pode falar de logística empresarial. São frentes gigantes, né, dentro do nosso segmento brasileiro, mas também são frentes que, de certa forma, têm dificuldades particulares, dependendo da empresa. Mas assim, em resumo, a gente vai movimentar esse mercado de uma maneira significativa nesse primeiro ano, olhando para essas soluções, né, que a gente vai discutir agora daqui a pouquinho, mas ao mesmo tempo a gente quer mostrar para o mercado o tamanho da necessidade que ele possui e que tem solução, né, dentro da própria estrutura da Mobis, dentro desse ecossistema como um todo que a gente faz parte, e
falar para o cliente, fica tranquilo, você não está sozinho. A gente está aqui do outro lado, buscando não só a solução, mas também apresentando possibilidades significativas de... Vamos resolver problema? Vamos diminuir dor? Eu acho que o profissional... melhorias, É né? isso aí, o profissional de logística está no momento de pensar de uma maneira diferente em inovação, em tecnologia como um todo. A gente vai entrar nessas Com soluções, certeza. mas deixa eu aproveitar esse gancho para perguntar para você, Tati, quais eram os problemas antes dessa implementação? Pátio, prazos, conta pra gente um pouquinho dessa dor que o Adriano estava comentando que vocês viviam na AK. Trazendo o cenário que a gente vive hoje, baseado no que a gente tinha antes, muitas coisas mudaram. Hoje, 100% da nossa operação, a gente utiliza o Fretify. Então, desde a partir de ordem de coleta, que era feito muito manual, que era feito através de Excel, e-mail. Então, tudo isso mudou. Então, hoje a gente consegue trabalhar com as transportadoras e com o cliente diretamente via Fretify. Então, a gente consegue fazer uma gestão não só da transportadora, mas de pátio também. Isso foi uma grande mudança, foram as duas frentes. Tá. Então, hoje a gente tem a gestão com a transportadora em relação a pagamentos, que isso mudou, assim, foi incrível essa transformação que a gente fez. Hoje não passa nada, vamos dizer assim. Então, mas eu fiz uma viagem, precisa ter o pagamento. Não tem como deixar passar, tá tudo lá registrado. Então, a gente tem a oferta das cargas, que é feito para a transportadora, tudo com antecedência, eles conseguem ter visibilidade no que a gente está precisando, as informações, detalhes do cliente, o que precisa, o que não precisa, tudo está lá documentado. Então, não tem mais essa de eu perdi o e-mail, eu não consegui visualizar. A parte manual de fazer por Excel, tudo isso foi otimizado. Então, tem essa parte com a transportadora, a parte do tracking também ajudou muito pra gente. Antigamente tinha que conversar hoje via WhatsApp ou por e-mail. E aí, onde está o veículo? Isso não precisa. Parece até meio amador antes de toda essa ferramenta. Exatamente. Né? É assim que eu enxergo. E a gente não tem esse estalo antes, né? É só quando tudo muda. E aí, com essa mudança, a gente tem ali em tempo real, onde está, o que está acontecendo. Até para a transportadora, que aí fica a critério deles, se é o motorista que vai fazer isso, se é a própria transportadora. Então, isso traz muita facilidade para eles e para nós. Você já conseguiu... Desculpa. Não, eu ia comentar da outra parte, que seria a gestão de pátio, que era 100% feita por checklist papel. Uau! 100%. Então, a gente tem uma operação em que, falando um pouco no detalhe, passa pela portaria, passa pela balança, passa pela operação, porque a nossa operação acontece ali, dentro da empresa. Então, todo checklist que a gente fazia acompanhamento era feito no papel. E se perde papel? E aonde que guarda o papel? Então, por questão de auditoria, como eu disse, é uma empresa muito regrada em relação à parte alimentícia. Então, a qualidade ela é muito forte na nossa empresa. E por conta disso, a gente tem que ter tudo registrado, rastreabilidade, auditoria recorrente. E como a gente ia fazer isso se não fosse com o sistema? Então, isso ajudou muito. Nós fazíamos via papel, mas imagina o quanto a nossa vida mudou depois que a gente tem tudo ali registrado. Históricos, isso foi muito bom para todo mundo. Desde a qualidade, a produção, portaria. Então, a gente tem o documento daquela carga do começo ao fim, tudo amarrado. E não um papel rodando entre a operação. Muito interessante. Então, isso foi... E outro ponto, né, é sustentabilidade. Que é uma coisa que... É um ponto que a AK pega muito forte em relação a isso. Sustentabilidade. A gente conseguiu ter uma redução gigantesca em relação ao uso de papel, ao controle, à economia. Tudo isso foi muito importante pra gente. Vou chegar em você, Adriano, mas deixa eu só aproveitar, Fica à Tati. vontade. Porque eu queria saber se já foi possível calcular uma economia de tempo, de custo, com todo esse processo novo que vocês implementaram. Nós conseguimos reduzir em torno de uma operação completa, da entrada do motorista até a saída, em torno de 2 horas a 3 horas por preenchimento de papel. Além disso, a gente conseguiu controlar a chegada dos veículos dentro da empresa, quanto tempo o veículo está lá aguardando. Vou te dar um exemplo. A gente tem um veículo que está lá para fazer a operação. Ele se apresentou na portaria. E aí, a transportadora traz para a gente a informação de que ele está lá há umas 5 horas.
como que a gente vai provar se isso é verdade ou não? A gente tinha Tá. esse déficit. Então, com o sistema, a gente consegue dizer quem chegou primeiro, quanto tempo está aguardando. Tudo isso ajudou. Perfeito. Vou querer saber alguma história curiosa que te marcou nesse processo de mudança, mas enquanto isso, Adriano, é muito interessante a gente olhar na prática o que que essas soluções transformam. O que que você pode comentar das soluções usadas pela AK que foram fundamentais para esse processo? O bacana é olhar a transformação digital, né? Porque Muito. assim, isso que a gente está fazendo aqui agora já é transformação digital, né? Um podcast levando conteúdo online, né? Para todo mundo que vai assistir, que vai, de certa forma, acompanhar isso aqui na íntegra depois e vai se sentir conectado com o que está sendo dito aqui, né? O bacana é quando você tem prova social, né? A prova de alguém que participou, vivenciou, de certa forma implementou, né, a ferramenta no dia a dia e consegue separar o que era o analógico, ou seja, um pouco mais diferenciado, né, com etapas um pouco mais distintas, quando você vem para o digital. E diante de tudo isso, quando se fala das soluções como um todo, a AK hoje ela utiliza o portfólio completo das soluções que a Fretify disponibiliza desse ecossistema da Mobs. Só que o que é mais interessante também, que as fases para se chegar até lá também são específicas, né? Tá. Todas as áreas que a Tati está comentando são áreas que têm processos distintos, porém complementares, né? Então, você envolver logística, envolver qualidade, envolver a área externa da própria empresa, né? São pessoas conectadas ao sistema e executando processos que dão continuidade à finalização de um transporte ou do início de um planejamento de um transporte. Mas tem um outro ponto muito bacana. Você falou das 3 soluções, né? Então, a gente tem lá o TMS, que é uma solução específica para gerenciar planejamento, contratação e gestão de transporte. Então, desde a definição da melhor transportadora para aquela carga, até a entrega dela no cliente final, inclusive com o seu pagamento do respectivo frete. O ciclo completo. Exato. E junto disso, a gente tem a solução de DMS, que você também citou, que ela faz o traqueamento e a gestão do traqueamento quando essa transportadora sai de dentro da unidade da AK. Tá. Então, imagina, muitas empresas têm o contato, né, físico com a transportadora quando ela está lá dentro. Mas quando ela sai de lá, essa gestão não é que ela se perde, ela fica muito passiva. Você até consegue falar com o teu parceiro, ou você até tem informação acessando um site, ligando, mandando um WhatsApp. Existem hoje ferramentas informais que você consegue achar aquele dado ou rastrear aquele dado. Mas imagina se são 10, 15, 20, 30. Você vai depender de um volume de headcount significativo para se chegar até lá. E aí a solução de YMS também é muito interessante. Porque independente se você tem uma logística de embalde, entrada de matéria-prima, fornecedores que passam, né, por dentro da tua estrutura, que são stakeholders que não participam diretamente do teu processo de transporte, mas abastecem a sua fábrica para se gerenciar tudo isso, você pode gerenciar também. Imagina, disponibilizar um agendamento para essa empresa, conectar ela no teu processo logístico, o time de qualidade, ter uma antecipação do que foi comprado, do que vai ser gerenciado e do que vai ser recepcionado na própria empresa. E além disso, claro, a logística de saída, que seria no caso a expedição, que a Tati comentou, ela participa disso também, só que de uma maneira muito significativa. Porque, lembra que eu comentei da gestão interna, né? Que é a gestão um pouco antes, que independente se você tem ou não tem ferramenta, você até consegue fazer. Sim. Mas, quando está ali dentro, se eu abrir hoje, se eu abrir o sistema aqui agora, e mostrasse a quantidade de processos que existem dentro dessa solução, para que eles saibam exatamente um determinado produto, item ou SKU parado dentro da unidade por alguma determinada etapa, é possível se gerenciar, tomar a decisão, ter a previsibilidade do processo e, ao mesmo tempo, controlar qual seria a tomada de decisão. Acho que todo mundo precisa de antecipação para tomar a decisão, né? Independente do ramo que você esteja. E a logística, o grande ponto dela é o tamanho da particularidade que ela gera. Ou o tamanho da responsabilidade. Se hoje todos os pagamentos passam por todo esse volume de automação, imagina como era, né, antes da transformação. O quanto de atividade que precisava ser feito. E a redução está dita, né? Mais de 2 horas, E a margem de erro que cada processo poderia acumular, tem muitas né? empresas que passam por isso. A margem de erro ela é significativa no processo. Só que assim,
esse erro ele pode custar caro dependendo do tamanho da empresa ou dependendo do volume de transporte que é executado, né? Mas assim, independente se você é pequeno, médio ou grande, solução tecnológica ou inovação tecnológica ou transformação digital, não é que é necessário, hoje em dia é obrigatório. Porque você, né, processos dependem desse tipo de gestão. Conseguiu pensar em alguma história enquanto o Adriano contava desses antes e depois das ferramentas que te marcou nesse processo de transição? Algo que vocês tinham, que hoje é inimaginável viver? Na verdade, não tem uma história específica, mas como eu vivo eu vivo hoje trazendo o Fretify todos os dias, né? Então, a gente até brinca, né? A Tati, o sobrenome dela é Fretify. Apresentei errado. E aí, todas as coisas que acontecem lá, Tati, você acha que isso é possível? Tati, você acha que isso dá certo? Então, todos os dias, eles me trazem dúvidas, eles me trazem questões. Tati, será que tá dando um problema aqui? Aí eu já falo, não tá dando problema, alguém tá fazendo alguma coisa errada. Então, eu mergulhei tanto, né, no sistema que eu acabo confiando. A ponto de dizer, gente, eu acho que tem alguma coisa errada, eu acho que foi preenchido alguma coisa errada, é isso. Então, eu mergulhei muito nessa questão. Eu não sei se tem um caso que eu tenho para contar, mas eu acho que é todos os dias que eu tô vivenciando isso. E essa tomada de decisão que o Adriano falou, já teve alguma situação que antes você pensa, nossa, se eu não tivesse essas ferramentas, eu tomaria a decisão errada? Ou que a decisão foi para um outro caminho que você não imaginava a partir das soluções? Eu não sei dizer decisão, mas talvez alguma coisa poderia se perder, falhar no caminho, como o exemplo dos pagamentos. Então, hoje eu tenho a garantia de que tudo que a gente opera vai estar listado ali. Então, não tem essa de, a gente trabalha de uma forma muito automática agora. Então, eu consigo trazer essa segurança para as transportadoras que não vai ficar para trás. Através do relatório que a gente tem, das informações que a gente tem, assim como o retorno para o cliente. Como o Adriano disse, a gente trabalha com inbound e outbound, não é só o cliente. Então, a gente consegue rastrear quando está programado para receber carga dentro da empresa. Os fornecedores também estão envolvidos no Fretify, eles também precisam fazer cadastros ali. A gente consegue saber quem entra, quem sai, a gente tem esse controle. Na parte de acompanhamento da carga, seja entrando ou saindo, a gente tem a segurança de dar um retorno de imediato ao fornecedor, ou até ao cliente, ou então ao fornecedor, tudo porque está ali em tempo real. Isso muda até a relação com o cliente, com o parceiro, com o fornecedor, né? Exatamente. Adriano começou o nosso papo falando de futuro, de muitas novidades, e eu quero entender o que vem para esse ano, no geral, desse universo que a gente está falando da Mobs. Legal. Acho que principalmente as duas ferramentas que já estão, né, de forma ativa nesse ecossistema. A Fretify, como eu citei, os 3 principais produtos, né? Então, o YMS, o TMS e o DMS são soluções que temos vários clientes, aqui um baita case dizendo o que aconteceu. A Pathfind, solução muito robusta em relação ao algoritmo de roteirização. Falando especificamente desse tipo de produto, existe uma grande dificuldade no mercado em logística de distribuição, em logística de entrega, em logística frotista, de se gerenciar o melhor roteiro para o motorista executar. Né? Olha, então, que legal. Hoje em dia, você tem motoristas que saem aí com mais de 40, 50, quiçá 100 entregas para se executar na ponta. Né? Como melhorar o roteiro dele? Como otimizar melhor isso? Né? E a solução da Pathfind vem exatamente com essa idealização, com esse tipo de produto inovador para entregar uma solução na ponta. E tem outras 2 soluções dentro do próprio roteirizador da Pathfind que nos mostra possibilidades diferentes. Vocês já imaginaram roteirizar vendedor? Uau! É muito interessante. Como seria isso na prática? Porque, um spoiler. Pensa, você vende e visita, sei lá, 20, 30, 40 empresas no dia, ou talvez nem consiga visitar tudo isso no mesmo dia. Como otimizar o tempo dessa visita, o roteiro dessa visita e ainda planejar o que vai ser vendido para esse determinado cliente, analisando as necessidades dele de acordo com o último ponto de visitação. É estratégico, correto? Correto. Isso, conectado a uma roteirização de entrega, você poderia antecipar a venda e, ao mesmo tempo, posteriormente, antecipar a entrega.
Então, assim, é muito estratégico. E, de novo, solução que já está em vários clientes, diversas empresas de mercado, que aí eu convido, para quem não conhece ainda, nos acionar aí nos nossos canais diretos, que eu tenho certeza que vai gostar. E, claro, tem outras empresas de mercado, inclusive empresas de tecnologia, que têm, às vezes, construção, né, de softwares internos, fazem aplicativos de entrega também. Existe, o mercado ele é muito aberto nesse sentido. Nós temos algumas documentações e APIs que fazem o envio desse mesmo algoritmo desenvolvido no nosso software, a gente também oferece para o mercado para que se construam, né, soluções apartadas ou, de certa forma, internas, né? Construímos recentemente um WMS também, muito interessante, muito robusto, está prontíssimo para o mercado, acabou de sair do forno, então conectado, né, a todas essas soluções que eu disse. De certa forma, a gente está falando já de uma cadeia robusta de supply, né? A gente já poderia, tem gente né, namorando já essa história, viu? Vou chegar aí, porque eu quero saber também os seus planos de futuro, Tati Fretify. É isso aí. E claro, né, assim, eu entendo que talvez o profissional de logística que vai ouvir isso que eu estou falando agora, poxa, mas o mercado tem isso, o mercado já oferece. Só que a gente está olhando de uma maneira muito diferente. O segmento de logística ele é muito tradicional. Muito tradicional. Muito. Ele olha para o cenário assim, de tecnologia ainda de uma maneira, não digo contraditória. Com receio. Exato. Então a gente precisa, de certa forma, levar essa inovação de uma maneira simples, objetiva e que principalmente, que é o lema da Mobis, né, com confiança. É isso que a gente está buscando. E paralelo a isso, a gente enxerga que a inteligência artificial vai vir muito forte esse ano. E esse segmento não está ainda nem sequer acostumado a isso. Uau. Se você perguntar hoje para um profissional de logística se ele usa o ChatGPT, talvez ou ele não saiba, ou ainda é uma novidade que, né, tá começando a se atualizar, ou tá começando a se conectar. É muito arcaico, né? Exato. E a gente entende, olhando para essa transformação que a Tati está falando, que vai chegar talvez no 4º ano, ou, né, praticamente de uso do software, que há 4 anos atrás né, a empresa em si ainda estava pensando na transformação. Só que a gente tem empresas que têm mais de 40 anos de mercado, 50 anos de mercado, que ainda fazem da mesma forma. Como é que eu vou chegar lá com uma inteligência artificial dizendo que o modelo de contratação de frete, a automação da contratação vai ser feito dessa forma? É uma ruptura difícil, né, de se quebrar, muito, de se alterar, até porque os próprios sistemas internos são antigos também, né? Os próprios ERPs de mercado têm as suas limitações em relação à tecnologia. Então, assim, todas essas novidades a gente vai fazer de uma maneira muito objetiva, rápida, mas que ao mesmo tempo vai trazer uma representação de simplicidade, porque a gente entende que o usuário do outro lado também precisa, né, de algo objetivo que gera a facilidade na ponta. Confiança, saber tomar decisões, Isso previsibilidade. Isso aí. É um pouco do resumo do que Com você certeza. anunciou pra gente. E Tati, você que já ficou com olhos brilhando, ouvindo os novos caminhos para esse ano, o que você deseja implementar na AK? O que vocês estão pensando também de ferramentas para 2025? Quando eu conversei com o Adriano sobre essa nova ferramenta de WMS, é muito interessante porque hoje a gente ainda tem uma área ou outra que dá para colocar essa mudança. Ainda dá pra gente fazer uma melhoria. E aí, é um planejamento nosso aí que a gente pode trazer. Bem no futuro. Tá. A gente tá aí não pode contar ainda. Podemos dar tantos spoilers, tá, né? Bom, combinado. Mas uma coisa que eu lembrei em relação à tecnologia, olha que legal, a gente tem o nosso ERP, né, o nosso sistema dentro da empresa, e a gente conseguiu fazer uma interação do Fretify com esse sistema. Então, por exemplo, pedidos, é tudo feito de forma automática. Que antes a gente tinha que operar e casar com a nossa operação. Fazer o pedido manual, hoje a gente não faz. É tudo feito automático, na hora. Então, a transportadora, por exemplo, aloca o motorista, fez lá o cadastro do motorista, alocou a nota, ele já automaticamente gera um pedido. Então, isso otimizou também o setor de compras, assim, muito, assim, se tornou muito rápido essa operação também, de forma confiável. E tudo isso com taxas, por exemplo, fiscal, já vem com... os impostos, desculpa, né? Os impostos já deduzidos. Tudo isso foi feito casadinho para nossa operação. Então, imagina o tanto que isso
reduziu em tempo, em operação. Em erro, né? Não tem. Exatamente. Imagina que não tem. A gente faz uma conferência, digamos, a gente confia, obviamente, mas a gente confere para poder seguir. Mas tudo sai certinho. Foi tudo bem amarrado. Eu acho que o desenvolvimento foi muito bem amarrado. Muito bom. Trazendo um outro exemplo. Um exemplo, assim, simples, né? A gente, antigamente, precisava ofertar, a gente tem um sistema de bid com as transportadoras, a gente precisava ofertar isso para as transportadoras olhando em Excel. Em ranking, por exemplo, Tá. hoje o sistema, na hora que a gente vai montar a carga, ele já traz isso pra gente, na ordem. Então, também otimiza. Isso é muito bom. Só puxando mais um assunto dentro do que o Adriano comentou, dessa restrição, desse receio, a recepção da equipe, de todo mundo que trabalha com essas ferramentas, como foi? Foi um pouco difícil no começo? Foram adeptos? Eu acho que mudança é muito difícil, né? A gente falar em mudança, ainda mais numa empresa muito grande. E isso existe uma resistência. Não tem como evitar. É natural. É natural, exatamente. Então, as pessoas... vai alterar isso, vai alterar a minha realidade, meu dia a dia. Mas hoje eu vejo, assim, como feedback de todo mundo que está ali na frente da operação, o quanto isso ajudou. O controle, eu perdi o papel, onde tá? Então a gente consegue ver tudo em tempo real. Ajuda aqui, Tati, em relação a isso. Mas assim, são coisas do dia a dia, mas que melhorou muito. E o feedback é sempre positivo da parte deles. Legal. Mas no início é claro que a gente tem resistência. A mudança, a migração da realidade, né? Isso não tem jeito, acontece mesmo. O feedback é positivo, os resultados, não preciso nem dizer, Sim. são matemáticos, o quanto foi benéfico, né? Com certeza. Queria pedir um conselho seu para quem está assistindo a gente, para as empresas que ainda não procuraram essas soluções. O que você diria? O que você deixa de recomendação? Eu recomendo ir adiante. Ter paciência, persistência, porque como a gente comentou, tudo que é novo leva tempo, tem que acreditar, tem que se dedicar. Então, não foi do dia para a noite para a gente chegar nessa realidade. A gente precisou de muitas reuniões, precisamos de vários testes, mas vale a pena. Então, eu acho que vale muito a pena. Eu aconselho seguir, tentar fazer um teste, procurar essa pessoa aqui, né? E vai dar todo o apoio, todo o suporte. Esse é o meu conselho, que vale muito a pena, as coisas melhoram realmente, significativamente também. Como é ouvir isso? Antes de eu te pedir o seu conselho, ouvir que todas essas soluções são transformadoras e perceber também a confiança que essas empresas depositam no ecossistema da Mobs. Na verdade, eu volto a 14 anos atrás, quando eu escuto a Tati dizer isso. Porque o meu background ele é logística, né? Eu atuei durante 14 anos nessa área. E quando você vai empreender, ou quando você vai vender, ou quando você vai oferecer esse produto na ponta, você se conecta a esse propósito. Porque, de certa forma, eu também fiz muita atividade manual, eu também contratei Viveu essa realidade, né? Demais. E isso é o legal. Porque ouvir o que ela está falando foram coisas que eu não fiz quando eu estava na operação. Porque, de certa forma, né, eu migrei para a área de tecnologia quando ainda não existiam soluções tão robustas como essas que a gente está falando hoje, né? Então, há quase 2 décadas de migração, você começa a perceber o quanto a gente evoluiu tecnologicamente. Mas, além de ficar muito feliz, ao mesmo tempo, eu me sinto muito realizado, porque quando você vai no cliente, ou no potencial cliente, que ainda não é, e você vai mostrar para ele e tentar convencer ele de que ele precisa daquilo, também é desafiador. Naquele primeiro momento, ele talvez não confia 100% de que ele possa alcançar aquilo. Claro, pode acontecer? Pode, até porque existem variáveis por trás que são também significativas de análise que a gente precisa ter. Tem empresas que não têm processos tão robustos como o da AK. Tão preparada para uma ferramenta como essa, tão robusta em relação a pessoas, até o próprio nível da qualidade que você tem dentro de casa. Um próprio RP também muito robusto para poder se condicionar a isso. E, claro, a gente vai em algumas empresas que sofrem com esse tipo de coisa também, né? Dependem também de uma adaptação dos seus processos para se ter a tecnologia, né?
E o que eu vou falar aqui é super clichê, tá, gente? A matriz, né, de análise para isso passa por pessoas, passa por processos para daí se colocar a tecnologia. Eu entendo que não vai adiantar você colocar a tecnologia com as pessoas ainda não estarem preparadas para operacionalizar aquilo. Isso. Como da mesma forma o inverso, né? Os processos ainda não estão totalmente robustos para que as pessoas que são muito boas naquela atividade não conseguem olhar de maneira processual o que aquela tecnologia vai realmente executar. Mas isso, assim, é super clichê o que eu estou dizendo, várias pessoas já sabem que isso é muito importante, mas aplicar isso na prática também leva-se a uma certa representação. Por isso que ainda empresas de consultoria têm uma força muito forte, principalmente nesse mercado. Mas uma outra coisa que eu gostaria de incluir em toda a fala da própria Tati, em todo o tema que a gente está analisando, é que o profissional de logística precisa respirar mais tecnologia. Essa frase é bem forte, eu acho que é né? muito importante. E quando eu falo de respirar mais tecnologia, eu estou dizendo que tem que sair comprando tecnologia, pelo amor de Deus. Tá. Respirar a tecnologia é entender as novidades do próprio segmento. Eu ainda converso com muitos amigos, eu ainda converso com muita gente que enxerga que a tecnologia, ela talvez não traga os benefícios que a gente está dizendo. Tudo bem, parte da opinião e da análise de cada um. Mas respirar a tecnologia é entender exatamente isso aqui que a gente está fazendo. Isso aqui é respirar a tecnologia. Ouvir uma prova social, analisar o que essa empresa vivenciou de diferente. Eu posso chegar lá como empresa, como profissional, né? Existe sequência para o meu negócio, para tudo isso. Então eu entendo que essa realidade é significativa, mas da mesma forma adoraria ter 50 mil exemplos igual o da Tati aqui para dizer, vamos lá, vamos chegar em 100, vamos chegar em 200 mil. E essa é a nossa meta, né? Como propósito e como empresa, com certeza. Eu acho que essa já... Desculpa, Tati, vai lá. Não, eu ia comentar, eu venho do ramo de transporte, a gente já até conversou uma vez sobre isso, eu venho do ramo de transporte onde a gente contratava veículo no telefone, no site. Isso nem tem tanto tempo assim, né? Não tem tanto tempo. Falando de décadas. Não chega a ser isso. E aí você vê a realidade que a gente chega hoje, eu fico feliz pela nossa empresa e pela empresa do Fretify, porque a mudança, a tecnologia, o passo que a gente está dando para poder chegar lá. Deixa de ser aquela coisa arcaica, manual. Então, o mundo é isso hoje em dia. O mundo é isso, é essa mudança que se você não se adequar, você fica para trás. E a gente tem que estar lá, correndo junto com o mundo. E aí é muito legal ver a nossa empresa, ver o Fretify acompanhando essa mudança. E é muito legal ter a Tati tão entusiasmada falando disso, né? Não é só um case de número, mas ela sente mesmo as transformações. É porque eu comecei lá atrás, do zero, né? Então eu vejo a mudança, eu fico feliz, né? Fala com muito entusiasmo. Adriano, você já comentou que o setor no Brasil é um pouco arcaico, com dificuldades de encarar novas tecnologias. Eu queria um conselho seu para as empresas de diferentes tamanhos que vão assistir a gente, para diferentes realidades. O que você pode dizer? Existe solução para todo mundo? Existe tecnologia para todo mundo? Com certeza. Inclusive, a gente começou a discutir dentro dos nossos planejamentos estratégicos, não só desse ano, mas dos anos anteriores, como que a gente vai levar a tecnologia para o pequeno, né? Para o médio, até mesmo para o próprio grande, né? Também existem dificuldades dentro dele. Claro que em níveis diferentes, em realidades diferentes e em segmentos totalmente diferentes. A principal dica que eu dou é, vai onde dói mais, nesse primeiro momento. Aonde você enxerga que a tua representação, principalmente pensando no cliente, porque logística é prestação de serviço, o tempo todo. Você está entregando o nível de serviço para o teu cliente final. No caso da AK, o cliente compra, ela tem que entregar o produto da melhor maneira possível. Então, olhando para tudo isso, tem diversas rupturas que você tem que analisar onde dói mais. Para o pequeno, entende-se que tecnologia é cara. É isso. Não é. A gente criou estruturas de planos pensando exatamente em cenários e níveis mais simples, mas ao mesmo tempo que entregam uma proposta de resultado extraordinária. Onde que eu quero chegar nisso? Você, que é pequeno, empreendedor, tem uma pequena indústria, uma pequena transportadora, iniciou agora a trajetória, né, de transporte ou iniciou agora a trajetória de análise de processos em logística, apenas avalie, olhe o mercado, faça um estudo, procure as soluções aqui do ecossistema da Mobs, entenda como elas podem ajudar, porque muitas vezes essa empresa ela só quer, Adriano, eu quero mandar uma mensagem automática via WhatsApp para o meu cliente e dizer que o produto dele está chegando.
é sensacional isso, já entrega um baita resultado na ponta. E tem empresas que fazem isso com pessoas mandando mesmo uma mensagem como se fosse um robô por trás, quando na realidade é alguém que está fazendo aquilo. Então, isso já gera um certo resultado. E tem empresas pequenas e médias que contratam lá 20, 30, 40 transportadoras de maneira separada, por regiões separadas, com tabelas diferentes, e que fazem isso da maneira manual que a Tati acabou de comentar. Por que não começar também por essa etapa? Fazer uma cotação mais automatizada, deixar o sistema ajudar você a tomar as melhores decisões, fazer o sistema analisar se você está contratando o melhor frete, se você está reduzindo o custo naquilo ou não. Já é forma de você iniciar uma trajetória de transformação digital. Se você reduzir custo em uma área que ainda é vista como despesa, que é a logística, qual a possibilidade de você vender mais dentro da estrutura que você tem hoje? É significativa, né? E tempo. Com certeza. As próprias pessoas vão ser mais produtivas em determinadas frentes que antigamente elas não eram. Então, tudo bem, a gente pode falar de um ROI ou de um payback analisando a produtividade, mas a gente também pode avaliar um payback também de redução de custo, de dinheiro mesmo, né? E essas soluções que a Mobis está oferecendo, esse ecossistema que a gente está oferecendo, é para pensar exatamente nisso. Onde eu posso ajudar você a melhorar a produtividade e a melhorar reduzir custo. Claro que esse é o propósito na prática de qualquer empresa de software. Só que a produtividade ela não está só atrelada a reduzir tempo. Ela tem que estar atrelada a uma coisa que para mim faz muito sentido. Porque quando eu estava do outro lado, eu tinha muita dificuldade, que é a qualidade de vida. Então, se você perguntar para qualquer profissional de logística, quanto tempo você fica hoje dentro da tua empresa, focado nessa ou nessa atividade? Corrigindo erros. Fazendo retrabalho, ou olhando para cenários que você poderia otimizar de uma maneira significativa, vale a pena pensar em algo diferente? Estruturar de uma maneira diferente? E aí pensar o quanto a tecnologia pode realmente apoiar isso na ponta. Então o conselho que eu dou é, olha para onde hoje é mais problemático, onde você gera mais dificuldade, onde você está perdendo o cliente, onde o teu cliente está olhando que você não tem inovação tecnológica, e aí você começar a pensar em como mudar isso em etapas. E aí você cria, né, cada marca de sucesso, crescendo, desenvolvendo, daqui a pouco você está com uma solução super robusta, super automatizada e com chance de se desenvolver em crescimento de negócio de uma maneira diferente de como era antigamente. Depois de um case de sucesso, de uma Tatiane tão entusiasmada e de dicas tão importantes, eu acho que a gente deixa aqui, para quem estiver nos assistindo, um despertar. Que seja o início de um despertar da curiosidade, de olhar para o processo interno e ver o que pode melhorar, pelo menos que busque entender o que foi o que você disse, o que dá para fazer, porque alguma solução tem disponível. E se você me permite, claro. Até vou usar a câmera aqui, ó, com um convite especial. Para todos os nossos clientes e para quem ainda não é cliente, eu faço a provocação de fazer a Mobis como ecossistema enxergar o processo que está hoje, de maneira totalmente gratuita. Vai trazer a necessidade para a gente, vamos avaliar como que está a operação logística de cada uma dessas empresas, inclusive da nossa base, isso a gente já está preparando um baita processo para se fazer, com uma estratégia muito significativa, de uma força de vendas, né, uma força de marketing também muito forte para fazer tudo isso, mas ao mesmo tempo para levar cada vez mais tecnologia na ponta. Então, gente, não gasta absolutamente nada. Faz lá o cadastro, busca a gente nas nossas principais mídias, traga a necessidade, independente se a gente não tenha. Traga a necessidade que a gente vai avaliar como apoiar, como ajudar, porque o segmento de logística para a gente, não só esse ano, mas nos próximos vai ser exatamente um dos nossos principais centros de inovação. Imperdível. Isso aí. Espero que a gente se veja em breve. Muito sucesso, Tati. Obrigada. Que seja um ano de bons resultados, muitas realizações para você, para todo mundo da AK. E para você também, Adriano, que novas soluções cresçam e ajudem todo esse setor no Brasil. Com certeza. Se eu puder dizer uma Claro. coisa, a gente escuta muito, pegando o gancho do que você falou, a gente escuta muito dizer assim, com o que você trabalha? Eu trabalho com logística, então eu não tenho vida. E aí, não tá na hora de mudar isso aí? Porque logística, realmente, a gente fica 24 horas ali ligado, mas não tá na hora de colocar um sistema para trabalhar pra gente? Qualidade de vida? É isso. Vale a pena? Vale a pena. Essa é a minha pergunta para você. Tem valido a pena? Vale a pena. Vale a pena. Isso aí. Dupla, obrigada mais uma vez. Foi um prazer ouvi-los e aprender com vocês nesse papo. Espero que a gente se veja em breve. E para você fica o nosso convite. Siga as principais redes da Fretify e aproveita a oportunidade do Adriano. A gente se vê em breve. Tchau, tchau.